Tivemos muita polêmica aí com o nome do Endrick, né? Depois dele não ter vindo a campo no jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 contra a seleção de Marrocos. Muita gente indignada aí nas redes sociais, né? A mídia também falando diversas coisas, muita gente com raiva porque o Endrick não entrou na partida, muita gente esculachando o Ancelotti. E, cara, muita teoria sendo criada, né, de fato. Assim, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir àqueles que estão acompanhando nosso conteúdo e estão gostando, para já deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos e continue acompanhando nossos vídeos. Agora vejam bem, como eu vinha dizendo, muita teoria está sendo criada, né, em volta disso e tudo mais. Eu parti, né, do ponto de olhar para essa questão do Endrick não ter entrado no jogo como uma situação de jogo ali que o Ancelotti foi obrigado, né, a trocar o Bruno Guimarães pelo Danilo, pelo fato do Bruno Guimarães estar voltando de lesão e ter pedido para poder ser substituído. Então não faria sentido, né, o Ancelotti colocar o Endrick no lugar do Bruno Guimarães. Né? A gente viu o Danilo e o Endrick ali no aquecimento lado a lado, os dois esperando para ver quem ia entrar, e o Ancelotti acabou chamando o Danilo. O Danilo entrou no lugar do Bruno Guimarães, como eu disse, voltando de lesão, cansado, pediu para sair ali pelo desgaste. Então, assim, eu acho que foi situacional, né? Na minha opinião, foi situacional, porque o Ancelotti, na minha opinião, mexeu bem, mexeu rápido, ele guardou o intervalo ali, a gente buscou empate pouco tempo depois de tomar o gol, então ele esperou o primeiro tempo acabar, mexeu onde estava mais carente ali, entre aspas, né, que era lateral direita e volância, tirou Ibanez e Casemiro, que estavam amarelados, estavam muito mal na partida, então ele mexeu no lugar certo. E, cara, depois quando ele colocou o Matheus Cunha, muita gente, Matheus Cunha, não sei o quê. Galera, ele colocou o Matheus Cunha por uma questão tática. O Matheus Cunha tem uma função tática dentro do time. O Matheus Cunha recompõe, o Matheus Cunha ajuda a marcar, certo? Não adianta o Endrick entrar e fazer 3 gols e o Brasil tomar 4. Tá, assim, modo de dizer, entre aspas aí, pra vocês entenderem a analogia. Não adianta o Brasil fazer 3 gols com o Endrick e tomar 4. Perdeu o jogo. Então, por que ele pôs o Matheus Cunha? Função tática, certo? E aí, depois, quando ele realmente ia colocar o Endrick, né, a gente teve informações aí, informações, né, de dentro lá da CBF e tudo mais, né, pessoas da mídia trazendo essa informação, que o Ancelotti ia colocar o Endrick, ele ia vir, né, para tentar matar o jogo, para tentar ganhar o jogo, e o cara para fazer isso era o Endrick. Mas aconteceu essa situação de jogo do Bruno Guimarães cansado, pedindo para sair e tudo mais. E, cara, eu sou um grande defensor do Endrick. Eu quero muito que o Endrick seja titular. Eu queria que ele fosse titular. Pensei que ele fosse ser titular nesse jogo contra o Marrocos. Pensei que ele fosse entrar e não entrou. Mas, cara, eu não vou crucificar o Ancelotti. Eu não entendo mais do que o Ancelotti. Eu não sou mais foda do que o Ancelotti para poder chegar aqui dando minha opinião, falando que o Ancelotti não sabe nada, que era só o Paul Endrick que o Brasil ia ganhar. Porque não é simples assim. Não era só o Paul Endrick que o Brasil ia ganhar. Né? Então, assim, o Ancelotti é o técnico mais vencedor da história do futebol. A gente tem que abaixar a cabeça, né? Abaixar a bolinha e ver o que aconteceu de fato. Mas, assim, muitas teorias vêm sendo criadas, né? E eu trouxe uma dessas teorias aqui para a gente poder destrinchar um pouco melhor, ver se realmente esse é mais um dos motivos aí, né? Para o Endrick não ter entrado em campo, né? Contra Marrocos e também em outras situações aí, né? Que a gente acaba vendo ele, que ele fica no banco e ele poderia entrar, poderia ajudar a seleção, mas, né, não é aproveitado. Então, vejam bem, galera, vejam bem. Separei aqui pra gente, né, o post. Diz o seguinte: patrocinadores têm ingerência na seleção brasileira. Tem gente que chama de teoria da conspiração, mas isso está escrito em um contrato Nike-CBF, tornado público nos anos 90. O contrato que entregou parte da seleção. Em 1999, Juca Kfouri revelou na Folha detalhes do contrato Nike-CBF assinado em 1996. A Folha obteve uma cópia do documento e mostrou o absurdo. A Nike podia organizar 50 amistosos da seleção, escolher os adversários desses jogos e exigir a presença de 8 dos principais jogadores. A Nike tinha poder sobre a escalação. Nos amistosos organizados pela Nike, o contrato exigia a presença de 8 dos principais jogadores da seleção. Pior, o contrato não dizia o que significava principais. Essa brecha era gravíssima. Abria margem para uma multinacional interferir em mais de 70% do time em campo. A Nike não patrocinava só a CBF, mas também jogadores da seleção. A marca estava na camisa da seleção e, ao mesmo tempo, nos pés e na imagem de alguns dos nomes mais importantes do time. O conflito era evidente quando o contrato exigia 8 dos principais jogadores. Parte desses atletas também podia ser ativo comercial da própria Nike.
Quem paga a banda escolhe a música. Planejamento da seleção feito pela Nike. O contrato permitia a Nike organizar 50 amistosos e escolher os adversários da seleção. Entre 1997 e 2006, o Brasil fez 63 amistosos oficiais. Pelo contrato, a Nike pode comandar quase 80% dos amistosos do período. Amistoso dá vitrine e abre caminho para a Copa do Mundo. É assim que uma empresa estadunidense ganhava poder para moldar a seleção brasileira. O local dos jogos dos adversários da seleção seriam definidos pelo planejamento da comissão técnica? De jeito nenhum. A lógica era outra. A marca definia de acordo com seus mercados estratégicos. Nesse período, mais de 70% dos amistosos foram fora do Brasil. Ou seja, a seleção virava cada vez mais vitrine internacional de patrocinador e ficava cada vez menos ligada ao torcedor brasileiro. A CPI da Nike. A CPI da CBF/Nike foi instalada em 2000 e presidia pelo então deputado do PCdoB, Aldo Rebelo, né? Ronaldinho já tratou a CPI como meme, dizendo que ele queria saber quem marcava Zidane na Copa de 1998. Mas a realidade era outra. A CPI investigava o contrato entre CBF e Nike e a ingerência da multinacional sobre a seleção. No fim, foi esvaziada pelo lobby da CBF e pela bancada da bola antes da votação do relatório final. O poder das marcas hoje. Hoje não se conhece publicamente um contrato semelhante, mas o poder das marcas segue evidente na Copa de 2026. Só 3 empresas vestem 37 das 48 seleções. Adidas, 14 seleções, parceiro oficial da FIFA, Nike, 12 seleções e Puma, 11 seleções. E a Nike renovou com a CBF até 2038 cerca de 100 milhões por ano, além de variáveis e royalties. O peso das marcas dos jogadores. Dos 26 jogadores da seleção brasileira, os patrocínios individuais são Nike, 13 jogadores, Adidas, 9 jogadores, Puma, 3 jogadores e New Balance, apenas 1 jogador. Neymar é Puma hoje, mas foi Nike até 2020. Só mudou quando seu nome já tinha virado uma grande marca própria. Hendrick é um caso simbólico. Recusou Nike, Adidas e Puma para virar estrela da New Balance, com contrato até 2028. Por que o Hendrick não joga, então, né? Mesmo marcando gols importantes pelo Brasil, o Hendrick segue com pouco espaço na seleção. Com a pressão da torcida e o mau desempenho de outros jogadores, a tendência é que ele conquiste seu lugar. A influência dos patrocinadores explica sua ausência até aqui? Pode não ser o único fator, mas provavelmente tem algum peso. O nome do jogo é capitalismo. Quem paga a banda escolhe a música, até dentro de campo. Galera, olha só, post forte aí, né? E assim, cara, situação assim que eu queria muito entender melhor essa questão de, tipo assim, coisas externas, sem ser o futebol do jogador, né? Orquestrar ali dentro, né? Pô, é um absurdo isso, cara. A gente tá falando de uma seleção que é a seleção mais vencedora da história do futebol. Então, como que a gente vai deixar uma marca mandar dentro da nossa seleção, cara? Pra mim, isso aí beira a insanidade. Beira a insanidade, certo? A seleção brasileira, pra mim, é muito maior que Nike, muito maior que a Adidas, só não é maior que a FIFA aí. E olhe lá, e olhe lá. Então, assim, cara, eu não consigo entender de fato isso, né? Se de fato isso acontece, bom, tem que ser visto aí, né? Como foi dito aqui da CPI, né? Vou até voltar o post aqui para ler, ó. A CPI da Nike, né, foi instalada em 2000 e, cara, tem que dar uma olhada nisso aí, porque, pô, se isso estiver realmente influenciando aí, né, no fato de o Hendrick entrar ou não a campo, pô, é de uma covardia imensa. É de uma covardia imensa. Principalmente com o Hendrick e depois com o povo brasileiro, que torce, que vai junto com a seleção, que apoia, né, que viaja do Brasil para os Estados Unidos para ver os jogos. É um absurdo, cara. É um absurdo. Se isso for verdade, é um absurdo. Certo? O futebol deveria mandar mais do que qualquer coisa. O Hendrick com a bola no pé é craque. É craque, é gênio. Ou seja, tem que ser titular. Né? Então, assim, se de fato, como eu disse no início do vídeo, Ancelotti não colocou Hendrick em campo por questões de situação de jogo, tranquilo. Vamos ver os próximos jogos. A gente vai ter a prova disso nos próximos jogos. Se Hendrick não entrar contra o Haiti, tem alguma coisa errada. Se Hendrick não entrar contra o Haiti, tem alguma coisa errada. Agora, essa questão de marca, mandar dentro da seleção, escolher jogador que joga, tem que ser visto. Isso tem que ser visto.
E eu quero saber a opinião de vocês, galera. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que realmente as marcas hoje têm esse poder sobre a seleção brasileira ou não? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos debater. E novamente, quem está acompanhando nosso conteúdo, está gostando, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e continue acompanhando nosso conteúdo. No mais é isso, valeu, tamo junto.